Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. Hoje nós vamos ver a soberania e esperança baseada em vida pela fé em qualquer circunstância, baseado no livro de Abacuque, capítulo 1 ao capítulo 3. Então nós estamos vendo a dependência da graça de Deus pela fé e não pelas circunstâncias. Hoje nós vamos pegar a soberania e a esperança. Nós vimos a soberania e as lamentações, nós vimos a soberania e as inquietações do profeta Abacuque. Agora muda a visão dele e ele tem esperança. O que trouxe esperança ao coração que estava lamentando, que estava inquieto, que levantou várias queixas em relação com Deus? E assim, o que trouxe esperança ao seu coração? Então, primeiro, nós vamos ver o que Abacuque esperava de Deus. Abacuque levantou suas queixas, mostrou como o povo de Judá estava vivendo. Deus respondeu a Abacuque, mostrando que iria disciplinar o povo, ia corrigir o povo através de um outro povo pior do que Judá. E isso trouxe inquietação ao coração de Abacuque. Mas agora nós vamos ver o que Abacuque esperava de Deus. Abacuque esperava que Deus resolvesse o problema do pecado do povo no ambiente em que ele vivia. Mas Deus demonstrou que um dia todo pecado seria retribuído de maneira terrível e devastadora. A consequência foi impressionante. Após duas orações em forma de queixa e das respostas de Deus ao seu dilema, Abacuque faz uma outra oração em forma de canção, em forma de canto. Então você vê, Abacuque, ele esperava que Deus resolvesse o problema, que Deus perdoasse o pecado do povo, mas Deus piorou mais a situação, castigando e disciplinando o povo. Por isso que ele se queixava e lamentava. Agora, ele tem uma outra visão. Ele ora, ele fala com Deus e Deus começa a trabalhar no coração de Abacuque. O que Abacuque pediu nesta oração no capítulo 3? Ele ouviu as declarações do próprio Deus sobre a obra divina através da disciplina. E com a esperança na soberania de Deus, ou seja, no controle de Deus, ele pede três coisas. Então, Abacuque, ele viu as respostas de Deus. Ele orou, ele se queixou, ele lamentou, ele mostrou a sua inquietação, a sua angústia. Deus respondeu a ele: olha, a coisa vai ficar pior, mas agora ele vê a obra de Deus de uma outra maneira. Ele estava olhando para o castigo, e agora ele tem uma visão diferente, e ele começa a falar com Deus através da oração, e ele pede três coisas. Abacuque capítulo 3, verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, ou seja, eu vou castigar esse povo, porque esse povo quer viver no pecado. E me sinto alarmado. Então ele está falando: olha, estou angustiado, estou alarmado, eu tenho queixado, eu tenho ansiedade, eu estou inquieto com relação ao que vai acontecer. Aí ele começa a pedir: aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos. Ele pede para o Senhor avivar o povo. Depois de corrigir, depois de disciplinar, aviva esse povo, aviva a tua obra no meio do povo no decorrer dos anos. A segunda, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, ou seja, que testemunhe a transformação de vida, que testemunhe a mudança em relação ao povo que era pecador, que foi disciplinado, agora foi avivado, e esse avivamento deveria ser conhecido no decurso dos anos. Então ele faz-a conhecida. E na terceira coisa,
na tua ira, ou seja, nesse momento de castigo, lembra-te da misericórdia. Ele socorre pela misericórdia de Deus. Ele socorre pela graça de Deus. Ele socorre pelo amor de Deus. Então, ele faz esses pedidos para Deus. Abacuque, novamente, ele intercede pelo povo. Como deve ser, então, o viver do justo? Nós vimos isso no capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela sua fé. Mas como que Deus espera que o seu povo viva como justo? Deus espera que a esperança na soberania de Deus é pela fé. Ou seja, o justo precisava viver baseado na confiança em Deus, não nas circunstâncias. Abacuque estava olhando para as circunstâncias ao invés de olhar e confiar no que Deus poderia fazer, porque Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Rogando pela preservação de Deus, pelo entendimento em meio à dor e pela misericórdia divina. Essa é a lição aprendida por Abacuque. Aqui muda a visão, aqui muda o foco. Ele deixa de olhar para as circunstâncias e olha para o agir de Deus no passado do povo. E isso fica claro nesse capítulo 3. Deus transforma o coração de Abacuque. Mas como que Deus transforma o coração de Abacuque? Quando Abacuque estava olhando para as circunstâncias, lamentou e ficou inquieto. Porém, quando Abacuque lembrou do agir de Deus na história do seu povo, houve uma mudança em seu comportamento e na sua oração como canção. Ele lembrou como Deus demonstrara sua glória ao descer no Monte Sinai, abalando céus e terra, como nós vamos ver no texto. Abacuque 3, verso 3 a 7. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se encheu do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Então ele vê a glória de Deus ao descer sobre o Monte Sinai e ali mostrando ao povo o seu poder. Deus transforma o coração de Abacuque demonstrando o domínio sobre a criação. Ele continua olhando, Abacuque 3, verso 8 a 10. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta esta tua aljava de flechas. Tu fendes a terras com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Então, Deus demonstra com a sua glória o domínio sobre toda a criação, sobre os rios, sobre os mares, sobre os montes, sobre o vento, tudo. Ele tem a soberania, ele tem o controle. Ele olha também que Deus mostra a sua soberania para salvar o seu povo e condenar os ímpios. Então, ele disciplina o seu povo, mas depois ele trabalha para avivar o seu povo e também condenar os ímpios sobre os seus pecados. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, manchas pela terra. Na tua ira, calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do seu povo, para salvar o teu ungido.
feres o telhado da casa do perverso e lhes descobre de todo o fundamento. A cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Abacuque 3, do verso 11 a 15. Então ele se levanta para salvar o seu povo e para castigar os ímpios, porque não buscaram o arrependimento igual à nação de Israel, igual à nação de Judá. Ao ouvir sobre a obra que Deus faria e ao meditar nos grandes feitos do Senhor, Abacuque ficou maravilhado e esperou em silêncio o livramento do Senhor. Agora ele não está mais inquieto, agora ele não está se queixando, ele viu o agir de Deus na história do povo de Israel. Agora ele espera em silêncio pelo livramento, pela cura, pela restauração de todo o povo. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ou seja, ele estava esperando o dia da restauração do povo e também do castigo para a nação que estava escravizando Judá. O que levou à mudança em Abacuque? O que mudou a visão de Abacuque? Nós vamos ver, queridos, que o que mudou o profeta foi a sua oração com perseverança e sinceridade. Foi a sua fé e a esperança em Deus. Mesmo quando a resposta não foi a que ele queria, mesmo assim, o resultado foi a transformação das lamentações e inquietudes em uma esperança na soberania de Deus, que sabia o que estava fazendo e o que iria fazer. Essa deve ser a nossa atitude. Fé na soberania de Deus, que Ele está no controle de toda e qualquer situação. E como nós já estudamos, tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que buscam e daqueles que deixam Deus trabalhar na sua vida. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar. Senhor, graças te damos e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdão porque deixamos de olhar para a tua glória e olhamos para situações, para circunstâncias que nos embaraçam, que tentam nos afastar de ti. Perdão, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar cada vez mais e mais o teu agir, a tua glória em nossa vida. Abençoe os casamentos, abençoe as famílias, abençoe os filhos, restaura, Senhor Deus. Coloca a tua mão de cura sobre todo o enfermo, libertando de toda dor, de todo mal e de todo sofrimento. Mas seja conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, ó Pai, e declaramos que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.